Muitas vezes desejamos poder ouvir a voz de Deus diretamente para termos mais certeza em nossas orações. No entanto, ouvir a voz de Deus pode ser complicado, pois podemos confundir a voz dele com a nossa própria. Para ajudar a distinguir estas vozes, aqui estão 3 dicas. Dica 1. Relacione o pensamento com as Escrituras. Salmos capítulo 119, versículo 105 diz: A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Isso significa que a palavra de Deus ilumina nosso caminho na vida. Quando tentamos definir se um pensamento vem de Deus ou de nós mesmos, devemos considerar de onde esse pensamento pode estar vindo. Da nossa mente, de emoções intensas, ou talvez de Deus nos guiando. O primeiro passo é lembrar que a palavra de Deus ilumina nosso caminho. Portanto, precisamos relacionar nossos pensamentos com passagens bíblicas, pois isso nos ajuda a evitar confundir nossas emoções com a voz de Deus. A palavra de Deus pode iluminar áreas escuras da nossa vida, ser uma espada contra a tentação e nos nutrir espiritualmente. No entanto, para aproveitar esses benefícios, precisamos estar familiarizados com a palavra de Deus. Na minha experiência, quanto mais alguém conhece a palavra de Deus, mais oportunidade dá para Deus falar com ele. Às vezes, quando tenho um pensamento aleatório, converso com Deus e pergunto: Deus, esse pensamento é seu? Então espera um momento e pergunto: há uma passagem bíblica que apoia esse pensamento? Por exemplo, se durante uma conversa com Deus você pensa: acho que devo limpar meu quarto. Isso pode parecer um pensamento aleatório e não há uma passagem específica na Bíblia que diga para limpar o seu quarto. No entanto, se você ainda morar com seus pais, esse pensamento pode estar relacionado a Êxodo 20:12, que diz para honrar seu pai e sua mãe. Portanto, ao limpar o seu quarto, você estaria respeitando a casa deles. Não posso abordar todas as situações possíveis sobre como lidar com certos pensamentos, especialmente porque há muitos deles, mas uma das melhores dicas que posso dar é conectar qualquer pensamento que você acredita ser de Deus a uma passagem bíblica que o apoie. E antes de continuar, é importante lembrar que Deus nunca te dirá para fazer algo que vá contra a sua palavra. Dica número 2. Seja cheio do Espírito. Gálatas capítulo 6, versículos 7 a 8 diz: Não se engane, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, de carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Paulo explica à igreja de Galácia que nossas ações têm consequências. Ações ruins ou semear para a carne é pecado, leva à corrupção. Enquanto boas ações ou semear para o Espírito resultam em vida eterna. João Batista expressa isso bem em João, versículo 13 e 30. Ele deve crescer, mas eu devo diminuir. João Batista entendia que precisava de mais de Deus em sua vida e menos de si mesmo. Portanto, para discernir entre a voz de Deus e sua própria, é útil adicionar mais de Deus à sua vida. Isso pode significar ler mais a Bíblia, levar a oração mais a sério, passar mais tempo com amigos cristãos ou jejuar. Há benefícios em semear para o Espírito. E percebi que a voz de Deus tende a ser mais clara quando estou lendo a Bíblia, regularmente, orando conscientemente acerca por pessoas que também amam a Deus. Dica número 3. Ore ao longo do tempo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Ore continuamente. Neste trecho, Paulo dá à igreja de Tessalônica a ordem de continuar orando e não parar. Uma das melhores dicas que eu posso dar às pessoas quando estão tentando descobrir se a voz é de Deus e ver se esses pensamentos resistem ao teste do tempo. Por exemplo, no meu passado, houve momentos em que achei certas mulheres atraentes, mas não tinha certeza se Deus aprovava que eu saísse com elas. Em muitos casos, eu orava por um período de tempo e dizia: Deus, eu gosto de tal pessoa, o que você acha? Posso sair com ela? Devo sair com ela? E com o passar dos dias, muitas vezes eu percebia que não estava realmente interessado, ou que meus sentimentos vinham de um lugar não saudável. Então, uma dica que eu dou às pessoas que estão tentando ouvir a voz de Deus é deixar passar algum tempo e orar continuamente. As emoções podem variar, então o tempo é uma ferramenta que você pode usar para descobrir se está apenas sendo emocional. Para situações que exigem uma resposta mais imediata, eu recomendaria jejuar, buscar conselhos de pelo menos 3 pessoas sábias e espiritualmente maduras, e dedicar um tempo para se desconectar do mundo para ouvir a Deus, através da oração e da sua palavra. Então, quando chegar a hora de descobrir se os pensamentos na sua cabeça são a voz de Deus ou a sua própria, lembre-se dessas 3 dicas. Relacione o pensamento com as Escrituras. Seja cheio do Espírito. Ore ao longo do tempo.
Se ouvir a voz de Deus é algo difícil para você, medite nas promessas encontradas em Tiago 4:8. Aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de você. Saber que Deus quer se comunicar com você? Então, se a voz dele não estiver clara, continue se aproximando dele, e ele se aproximará de você. E se agora você não tem certeza do que está dizendo, saiba com certeza que Jesus te ama.